Sejam muito bem-vindos a esse momento nosso aí de bate-papo técnico, dia 7 de fevereiro, segunda-feira, chuvosa para mim aqui em Casa Branca, estado de São Paulo. Era para mim estar aí com vocês em Paraí. Meu filho mais novo, de 6 anos, contraiu Covid na escola, nas voltas aulas, né? Graças a Deus está tudo bem com ele, mas infelizmente nós estamos todos de quarentena aqui até sábado. Então, um abraço para todo mundo que está aí em Paraí, provavelmente na fábrica nos assistindo, né, onde é o lugar que a gente sempre transmite as lives. Um grande abraço a todos, a família da Serra Nutrição Animal, Paludo, família, né, Douglas, José, Areg, Marcos, Clóvis, Ivan, Ranieri. Grande abraço a todos vocês, grande abraço aos nossos produtores. Infelizmente, nós não temos o que fazer do ponto de vista de mercado, tanto de milho, da soja, como do leite, né? Mas a gente tem muito o que fazer do ponto de vista de eficiência. E a gente espera todo mês fazer uma live dessa, com algum tema de extrema relevância para vocês, para que consiga ajudar vocês no dia a dia, né? E que a gente sempre esteja na cabeça de vocês como uma empresa que realmente quer fazer a diferença do ponto de vista de suporte técnico, de comprometimento, de resultado e atendimento, né? Eu costumo falar sempre nas nossas reuniões da Serra Nutrição Animal que é a única empresa que eu conheço que tem um técnico para cada vendedor, né? Então saibam que vocês podem contar com a gente para o que vocês precisarem. Então, se vocês tiverem, puder nos dar boa noite, né? Quem tiver aí, vai entrando, falando como é que está o clima, que nós vamos começar em 2 minutos. Boa noite, pessoal. Ô, pessoal. Oi, Ezequiel, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo. Pelo menos um me deu boa noite, né? Vamos começar então? Matheus, boa noite, Matheus. Seja bem-vindo. Firme e forte. É isso aí, Ezequiel. Ô, grande Douglas, grande abraço para você. Como é que tá as coisas? Já terminou a silagem? Pessoal, então vamos lá. Ranieri, grande Ranieri. Ranieri, mil desculpas. Era para a gente estar rodando terça e quarta. Manda um abraço para todos os produtores. Peça desculpa, né, pelo imprevisto que a gente teve, né? Nessa época de pandemia é tão difícil às vezes fazer uma programação, né? Infelizmente, mais uma que eu perco por causa da pandemia. Espero que seja a última. Verônica, boa noite. Boa noite, Verônica. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Eu não sei como que a gente faz com as perguntas, se deixa as perguntas para o final, acho que fica mais organizado, né? Então eu vou falar um monte de conceito, é uma palestra muito gostosa, simples de dar, mas com profunda mensagem de altíssimo impacto dentro do desempenho animal, tá? Então eu peço, fala Jean, boa noite. Eu peço que vocês, boa noite, Stefânia. Peço que vocês anotem. Depois nós vamos imprimir esse treinamento para vocês e cada um dos vendedores e dos técnicos da Serra Nutrição Animal vai entregar em mãos para todos que solicitarem, tá?
na forma de apostila. E se vocês quiserem, a gente pode fazer até certificado para quem tiver interesse sobre esse assunto, né? E eu tive tempo, né? Porque eu não viajei, mudei bastante coisa na palestra, deixei ela um pouquinho mais leve e mais, talvez, organizada, tá? Então vamos lá. Se tiver algum problema, a Cíntia vai me avisar se vocês não estiverem vendo a tela. Deixa eu pegar minha água. Deixar o copo aqui. Ok, pessoal. O que precisamos saber sobre alimentar vacas? Isso aqui é um resumo de 5 aulas no curso de nutrição e alimentação de vacas leiteiras, que eu dou online junto com o americano. Espero que vocês gostem, espero que seja importante para o negócio de vocês. E nós estamos abertos a responder qualquer questão no final da apresentação, ok? Vamos lá. Uma famosa nutricionista americana da Universidade de Pensilvânia falou uma frase que todo nutricionista gostaria de ter criado. Ela disse que 80% do sucesso de uma dieta, do sucesso de um rebanho, é manejo, 20% é a dieta, o balanceamento da dieta, tá? Então, nós vamos saber por que essa mulher aqui falou essa frase e qual que é o impacto que isso tem na vida da gente. O manejo faz a diferença, né? Então, quando ela fala que 80% do sucesso é manejo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: o que é o manejo? Manejo é como a gente pensa, trabalha e executa todas as tarefas ligadas à produção de leite e aos animais no dia a dia da propriedade. Isso é manejo. Manejo é a nossa filosofia, o nosso pensamento, o nosso trabalho, a nossa execução de uma tarefa que afeta o desempenho da produção de leite e afeta os animais. Em outras palavras, o manejo é toda decisão que a gente toma para um rebanho leiteiro. A gente podia estar falando de manejo do estresse térmico, manejo da reprodução, manejo da saúde do úbre, da transição, manejo de criação de bezerras, de criação de novilhas, manejo da vaca seca, manejo do ciclo de lactação, né? Etc. E hoje nós vamos falar do manejo da alimentação. Manejo é uma palavra mágica, né? Olha que experimento legal, né? Esse cara aqui, ó, chamado Richard Pursley, em 2006, já faz muito tempo, ele virou professor da Universidade de Michigan. E o que ele fez? Ele pegou os top 20 rebanhos que lideravam o controle leiteiro oficial do estado de Michigan. Esses rebanhos, em 2006, produziam 13.500 litros de leite por lactação, que dá 37 de média. E ele pegou os 20% dos rebanhos que estavam com as piores produções do estado, que produziam 6.810 litros de leite por vaca ano, ou 18 litros de média. A diferença de 37 para 18 são 19 litros de leite. Certo, pessoal? E ele pegou um geneticista, especialistas em melhoramento genético de gado de leite, e fez um estudo. Na época não existia genoma, né? Ele fez um estudo para saber de qual era a diferença genealógica que explicava qual é a diferença genética dos 20% melhores em relação aos 20% piores no controle leiteiro oficial do Estado.
Para vocês terem uma ideia, gente, só 454 litros de leite a mais por ano era devido à genética. Ou seja, daqueles 19 litros de leite, só 1,5 litro era explicado pela genética dos rebanhos. 454 litros a mais por vaca era genético. Significava que 6.690 litros era ambiente, ou o famoso manejo. Tá, pessoal? Então, 1,5 litro de 19 litros era explicado pela genética e 17,5 litros eram explicados pelo manejo. É muita diferença, né? Na mesma linha, pessoal, em 2008, Alex Beck, na Espanha, ele era nutricionista de uma cooperativa que tinha uma central de alimentação, que não fazia ração para os rebanhos, faziam dietas, tá? Essa cooperativa tinha silagem, pré-secado e concentrado e subproduto. Ele balanceou a mesma dieta para 47 rebanhos. Vamos supor que ele pegou 30 quilos de silagem de milho, 5 quilos de pré-secado de azevém, 2 quilos de caroço de algodão, 10 quilos de ração, 24%, bateu no vagão, despejou em caminhões basculantes e levou isso todos os dias para as propriedades leiteiras. Tá certo? Será que as vacas produziram o mesmo leite? Pessoal, não era a mesma ração, era a mesma dieta. A nossa surpresa, gente, a produção média foi 27 litros de leite. Era a média que esses rebanhos estavam produzindo com essa dieta. Mas a variação entre propriedades foi de 20 a 34 quilos de leite. O produtor que menos produziu leite produzia 20 litros com essa dieta. E o que produziu mais leite produziu 34 litros com essa dieta. A alimentação total das vacas era a mesma. E a diferença entre propriedades foi 14 litros de leite. O que pode acontecer entre propriedades que pode explicar uma diferença tão grande assim de vacas holandesas em 2 lactações, no dia a dia? O que pode explicar vacas iguais na mesma dieta terem produções tão diferentes? Olha aqui, ó, o Dr. Rick Grant citando esse experimento, né, do espanhol. Pessoal, aonde o pessoal era atento para sobrar, eles produziam 1,6 litros de leite a mais por dia. Aonde os produtores eram atentos para aumentar a oferta quando o coxo ficava vazio, eles produziam 4 litros de leite a mais. E as instalações que as vacas estavam também teve grande impacto. Sobra, fornecimento ao longo do dia e instalações explicaram quase 8 litros de leite. 56% da variação de 14 litros de leite foi explicado por sobra, oferta e instalação. Então, a gente não pode não conhecer o que a vaca precisa para expressar o máximo potencial da vaca numa dieta boa, tá? Então, esses são os nossos objetivos aqui hoje. Quais são os fatores-chave para o sucesso de alimentação de vacas leiteiras? Primeiro, você tem que partir de uma dieta boa, obviamente, né? Você tem que ter uma dieta bem formulada. E aí, gente, eu falo para vocês que nós temos eu, o Douglas, o José, o Areg e a Estefânia à disposição de vocês para sempre vocês partirem de uma dieta bem formulada. Ninguém na região faz mais análise de
silagem de milho, de forragem do que nós, né? Amostras bem feitas, bem amostradas, em pelo menos 6 pontos, amostra composta, né? Para que a gente sempre parta do princípio que as dietas estão bem formuladas. Pessoas conscientes e qualificadas no manejo da alimentação, que é o nosso objetivo aqui hoje, né? Treinar vocês para que vocês estejam conscientes da alimentação do rebanho. Mistura e oferecimento preciso das quantidades de dieta para cada grupo de vacas, que é uma coisa que a gente quer muito falar para vocês, que vai ser o tema do nosso próximo treinamento. Agrupamento, né? Conseguir trabalhar cada fase da alimentação de maneira diferente para que o resultado seja melhor com o menor custo possível. Boa comunicação entre o técnico que entregou a dieta e a pessoa dentro da propriedade que é responsável pela alimentação. Essa comunicação ela tem que ser semanal, pelo menos, né? Alta qualidade dos alimentos que a gente fornece das vacas. Infelizmente, esse ano a gente sabe que nós não teremos os melhores forragens para alimentar as vacas devido à seca, né? Porém, isso não vai nos impedir de ter bom resultado, porque nós vamos estar cada vez mais atento para corrigir falhas nas forragens e acertar o desempenho o mais rápido possível. Manter bons dados da alimentação do rebanho é uma coisa que a gente gostaria que vocês começassem cada vez mais a ter o hábito. Quanto que a vaca come, como é que está a gordura, a proteína, né? Qual que era a qualidade daquele volumoso, manter o registro, fazer uma pasta, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Do que as vacas estavam comendo, qual era a qualidade desse alimento, qual era o resultado dessa dieta, né? E, obviamente, um bom equipamento de trabalho. Se você não tiver um bom vagão, um bom processador de fardos, um bom equipamento que machucou o grão na hora de fazer a silagem, que picou a fibra de maneira correta, a gente pode pôr o resultado por água abaixo, né? A vaca precisa de pequenas refeições, e várias ao longo do dia. Vaca, gente, precisa fazer 12 refeições em 24 horas, de 9 a 12. Depois a gente vai explicar o porquê, né? Mas a gente precisa ter alimento fresco, de qualidade, empurrado ou oferecido na frente da vaca várias vezes ao dia, para estimular o consumo e para estimular a vaca a distribuir a refeição ao longo de 24 horas. Se o alimento estiver esquentando, cheirando mofo, estragado, ele tem que ser descartado. E o manejo do silo ou as estratégias de oferecimento têm que ser repensadas. Se uma vez por dia a comida está estragando, nós vamos ter que alimentar duas. Tá? A gente tem que avaliar o painel do silo, se a gente não está desmoronando comida de manhã para de tarde, ou de tarde para o dia seguinte, e isso estragar o alimento, né? A alimentação tem que ser consistente, uniforme. Eu preciso do dia inteiro e a noite inteira de comida na frente da vaca, distribuída ao longo do coxo todo. A gente precisa de pelo menos 60 centímetros de espaço de coxo para vaca em lactação e 30 centímetros para novilhas e 80 centímetros no preparo. Procure monitorar os sinais evidentes de seleção no comportamento ingestivo dos animais. Se você começar a perceber que a vaca está empurrando a fibra e comendo o concentrado por baixo, nós vamos precisar atuar para que isso evite, para que isso não aconteça mais. Batendo mais tempo no vagão, picando mais fino a fibra longa, incorporando água na dieta para aglutinar melhor os alimentos, ou um resíduo de cervejaria, um alimento úmido como poma-se de maçã, que é muito bom, ou bagaço de laranja, né? Ou de tomate, conforme a região, cada região tem a sua disponibilidade de um alimento úmido e altamente palatável.
Mas a gente vai ter que lançar a mão disso para que as vacas parem de selecionar a comida, né? Nós deveríamos oferecer a maior parte da comida nas horas mais frescas do dia, que é a hora que a vaca mais tem vontade de comer, né? Amanhecendo mais próximo do entardecer possível. Nós precisamos avaliar a sobra. Nós temos que ler o coxo para avaliar se daqui 2 dias eu tenho que aumentar a quantidade de comida ou diminuir ou manter. E nós também precisamos acompanhar a dinâmica do teor de matéria seca da silagem da dieta, para ver se ele varia ao longo do tempo e se isso pode ser um fator importante de variação no desempenho e no consumo da dieta. Nós precisamos separar vacas de novilhas. Todas as vezes que novilhas de primeira cria estiverem separadas de vacas, em média elas produzem 4 litros de leite a mais. Nós precisamos estimular o consumo, alimentando ou empurrando, ou molhando, ou ventando, né? Ou colocando um alimento mais palatável na linha de coxo, né? Mas a vaca, nós precisamos chamar a vaca para o coxo várias vezes ao dia, porque quanto mais a vaca comer, maior é a chance dela te dar dinheiro, tá? Por quê? Porque 90% das vezes que a produção de leite aumentar, é porque o consumo aumentou. 90% das vezes que a produção de leite diminuir, é porque o consumo diminuiu, né? O consumo explica 90% da variação na produção de leite. Então, nós temos que estar atento com isso. A gente tem que picar o feno no tamanho correto. A gente tem que avaliar se a balança do vagão está pesando direito, porque a balança pode descalibrar conforme a qualidade das estradas. Ele vai dando baque, baque, baque e a balança descalibra. E a gente vai ter que calibrar a balança para não pesar errado e perder dinheiro, né? Ou desempenho. E colocar os ingredientes na ordem correta, né? Assim como fazer um bolo tem a ordem certa de você incorporar os ingredientes na batida do bolo, né? Nós também temos a ordem certa de colocar os ingredientes no vagão. Se não tiver na ordem certa, não vai ter a melhor mistura possível. E fica mais fácil da vaca selecionar. E nós precisamos limpar o prato das vacas uma vez por dia. A semana passada eu estava andando em Santa Catarina e me preocupou. No calor danado, as vacas perdendo consumo e a maioria das propriedades limpava o coxo a cada 3 dias. Olha, gente, tinha coxo que eu cheirei a comida estava fedendo uma capivara velha, né? Sinceramente, né? O coxo estava com cheiro de capivara. Como é que você quer que a vaca enfie o nariz lá embaixo e coma muito se o coxo está fedendo? Se a comida está apodrecendo por vaca, você está colocando comida nova por cima, né? A gente tem que se colocar no lugar da vaca, né? Imagina você chegar para almoçar ou jantar na sua casa, né? E o prato não estiver limpo, tiver um cheiro de comida azeda do dia anterior no prato, em cima da comida nova que você colocou, né? Então nós precisamos limpar o prato das vacas. Uma vez em 24 horas você tem que escolher e limpar totalmente o coxo. Mas antes de falar de alimentação, a gente tem que entender o ciclo da vaca. O que uma vaca confinada faz em 24 horas? Imagina que isso aqui é 24 horas da vaca. Metade de 24 horas a vaca deita. Toda vaca confinada tem que deitar de 12 a 14 horas por dia. 12 horas é o mínimo que uma vaca tem que deitar. Das vacas deitadas, 75% delas deveriam estar ruminando. No mínimo, 6 a cada 10 vacas tem que estar ruminando, tá? Então, 12 a 14 horas por dia a vaca vai estar deitada. 2 a 3 horas, ela vai estar sendo ordenhada. Se você tiver em 2 ordenhas, 2 horas, em 3 ordenhas, 3 horas. O máximo que você pode tirar a vaca do confinamento
seja com push bar no freestyle para levar ela por ordenha é 1 hora. Então, se você tiver em 3 ordenhas, você vai ficar 3 horas fora do galpão. Se você tiver em 2 ordenhas, 2 horas, ok? Então, a sua ordenha, a sala de espera e o tamanho do lote tem que ser dimensionado para que quando a vaca sair até ela voltar, dure 60 minutos. A vaca vai ficar na linha de coxo se alimentando 3 a 5 horas por dia, sendo que ela vai distribuir, se você tiver um bom manejo, em 9 a 12 refeições de aproximadamente 29 minutos. As 2, 3 primeiras, né, são mais longas, 45 minutos às vezes, né, mas as outras são menores. A vaca vai ficar em pé, bebendo água nos bebedouros ou interagindo com outros animais por aproximadamente 5 horas, tá? Então, esse é o tempo da vaca. Essa aqui é uma frase que foi muito famosa, um bom gerente de rebanho nos Estados Unidos, ele gerencia uma fazenda de 20 mil vacas, onde ele foi num congresso e falou assim, ó, existem 3 coisas que uma vaca tem que estar fazendo, sendo ordenhada, comendo, bebendo ou deitada, ruminando. Se ela estiver fazendo uma dessas coisas, você está ganhando dinheiro. Se você começar a ver vaca em pé, mastigando em pé, não está se alimentando, não está deitado, não está ordenhando, não está bebendo água, você tem que começar a se preocupar que você está perdendo dinheiro. Cada mais que a vaca não deita e ela deveria estar deitada, você perde 1,5 litro nessa vaca ou nesse rebanho por hora que essa vaca não deitou. Isso é muito provado e isso é levado é muito sério, né? Então a gente tem que avaliar se a cama está molhada, se o composto está fazendo torrão, se o ventilador não está ligado, se não está bom para a vaca, se é mosca, se é calor demais. Mas as vacas paradas deveriam estar deitadas ruminando. Se ela não está na linha de coxo, se ela não está bebendo água e se ela não está sendo ordenhada, essa vaca deveria estar deitada, remastigando o alimento e colocando leite na glândula mamária. Que é a hora que a vaca põe leite na glândula mamária é quando ela está deitada. Tá? Toda vez que a vaca deitar pouco, ela come pouco. Isso aqui, gente, é a maior revista americana de gado de leite, que ela é de 1898. Tem mais de 100 anos essa revista, né? O que ele fala aqui, ó? Olha o título desse artigo. As vacas sacrificam o tempo alimentando para deitar mais, quando ambos os recursos estão limitados. Quando a cama é ruim, a vaca fica menos tempo no coxo. Simples assim. Toda vez que a cama for ruim, a vaca fica menos no coxo para tentar deitar um pouquinho mais. Tá? Por isso que deitar faz parte do setor de alimentação. Porque se ela não deita bem, provavelmente ela não vai comer bem. Porque o ato de deitar e remastigar o alimento faz parte da alimentação de um ruminante. Ruminar significa remastigar após alimentar. A ruminação é o ato de remastigar o alimento após a ingestão. Então, isso faz muito sentido para a gente entender do manejo de cama para que a vaca consiga ter o máximo desempenho. Cada hora a mais que a vaca deita, ela aumenta 1,5 litro de leite a mais, né? Se a comida não for limitante no coxo. Muitas vezes, pessoal, a gente tem dietas para 40 litros de leite no coxo. As vacas estão dando 34 litros. E o que explica grande parte disso é que as vacas não deitam bem. Então, elas não remastigam bem o alimento, não tem um ambiente ruminal adequado, não tem absorção de nutrientes adequado, né? E não tem o fluxo de sangue para a glândula mamária máximo, tá? Então, isso é muito provado pela linha de pesquisa de Nova York. E o mundo inteiro aceita esse experimento, tá? Esqueça almoço e janta para vaca.
a vaca precisa de fazer 9 a 12 refeições por dia. Ela vai comer um pouco, ela vai comer por 30 minutos e vai deitar por 1 hora e meia remastigando. Depois ela vai para o coxo de novo por 25 minutos e volta para a cama, deita e remastiga o alimento por 1 hora. E ela depois levanta, espreguiça, vai no bebedouro e vai para a linha de coxo de novo. E depois ela deita de novo. Então a vaca tem que alternar momentos se alimentando na linha de coxo com momentos deitada, remastigando o alimento. Isso faz parte, né, da fisiologia de um ruminante para que ela tenha alto consumo. A gente não pode pensar que vaca consegue fazer almoço e janta. Eu vou pôr um monte de comida em 2 vezes que deu, deu. Não é assim. Para máximo resultado, a vaca tem que fazer 12 refeições e ela vai alternar momentos deitada remastigando com momentos se alimentando. Ok? Por quê? Se você vê o buraco de entrada do alimento no rumen, ele não fica aqui em cima, ele fica no meio. E o buraco de saída do alimento pelo rumen fica embaixo do buraco de entrada. O buraco de entrada chama-se cárdia e o buraco de saída se chama orifício retículo omassal. Tá certo, pessoal? Se você imaginasse que isso aqui é uma caixa d'água, imagina uma caixa d'água aonde teve um erro de projeto e colocar o cano de entrada de água no meio da caixa d'água ao invés de colocar lá em cima. Essa caixa d'água só ia se encher até o meio. Ou seja, quando a comida chega, entope o buraco de entrada que está no meio dessa grande cavidade aqui, ó, que é o orifício reticulomassal, a vaca para de comer. E ela não para de comer porque não cabe mais. Ela para de comer porque entupiu o buraco de entrada. Aí essa vaca precisa deitar, remastigar o alimento, e ela remastigando o alimento, ela faz o mesmo papel do que um trator na compactação do silo. O que que ele faz? Ele diminui o tamanho de partícula e compacta. Isso abaixa. Essa linha vermelha, ó, que é a camada flutuante de fibra, ela desce alguns centímetros. E ela descendo, você desobstrui o buraco de entrada. E a vaca tem vontade de fazer outra refeição. E ela vai para a linha de coxo querer se alimentar novamente. Tá? Eu fico imaginando por que, que Deus colocou o ruminante com a capacidade de comer pouquinho por vez. Você imagina um bicho há 1 milhão de anos atrás, cheio de predador querendo comer uma vaca, e se ela ficasse muito tempo no campo pastando, ela ia ficar muito desprotegida de onça, tigre, leopardo, urso, todos os carnívoros. E o que, que ia acontecer com esse animal? Provavelmente ia deixar menos descendente, porque ela não sabe brigar e não sabe correr, né? E ao longo do tempo ela poderia ser extinta e desaparecer do planeta Terra. Com essa capacidade limitada de se alimentar por vez, o que, que acontecia? A vaca ia no campo, comia por 60 minutos, obstruía o buraco de entrada e ia para a caverna, deitar num lugar super protegido, escondido, para ruminar. Então ela ficava nunca muito tempo exposta à visão ou ao olfato dos predadores, né? Por isso que talvez a natureza fez um animal com a capacidade limitada de ingerir. Por quê? Para ele não ficar muito tempo exposto se alimentando. A mesma coisa para beber água, gente. Cada minuto que a vaca bebe de água, ela bebe 15 litros d'água, né? Porque na Aguadas, há 1 milhão de anos atrás, onde tinha água, a onça também vai beber água, né? Então, se a vaca bebesse água devagarzinho, ficasse muito tempo nos bebedouros, né, nas aguadas,
na sanga bebendo água, o risco dela encontrar com um predador e comer ela ali era muito grande, né? Ou seja, pessoal, uma vaca bebe 120 litros d'água em 30 minutos em 24 horas. O tempo que a vaca gasta bebendo água em 24 horas é meia hora só. E ela bebe mais de 100 litros d'água, né? Por quê? Porque ela tem que ser rápida, porque na natureza, se ela ficasse muito tempo na aguada, ela também era alvo mais fácil de ser encontrada por todos os predadores que apreciam uma carne, inclusive o homem, né? Vaca deitada ruminando faz parte do processo de alimentação. Então, gente, nós temos que deixar a vaca livre. Ó. Ela tem que ela deita, vai na linha de coxo, passa na água, volta a deitar, coxo, água, deita, e ela vai fazer isso 24 horas por dia. Se a vaca ficar uma hora, mais do que uma hora, sem comida na linha de coxo, isso já afeta o desempenho do lote. O consumo total do lote vai diminuir. Por quê? Porque é uma hora sem comida e mais 3 de ordenha, já são 4. Se você tiver em 3 ordenhas, são 3 horas que a vaca não está aqui. E se ficar mais de uma hora sem comida no coxo, são 4 horas. Ou seja, gente, eu gostaria que vocês ficasse claro para vocês que o máximo que uma vaca pode ficar sem comida na linha de coxo é uma hora. Porque é uma hora sem comida e mais 3 que ela não está lá, quando ela está sendo ordenhada ou na sala de espera. Tá certo? Então, gente, o máximo que uma vaca pode ficar sem comida em 24 horas é uma hora. É o tempo de você limpar toda a superfície de coxo e repor a alimentação. Então, os pontos importantes do ciclo da vaca. A vaca tem que ficar 20 horas e meia a 21 horas por dia no sistema que a gente chama de CAC, cama, água e comida. E ela escolhe o que ela vai fazer nesse momento. Ela está livre para ir para a cama, deitar e remastigar, ou para ir para o bebedouro beber água, ou para ir na linha de coxo se alimentar. A vaca confinada que não deita 12 horas por dia tem a menor eficiência alimentar, produz menos leite e tende a ter mais problema de casco, principalmente em freestyle. A ordenha não pode passar de 3 horas por dia. O tempo de coxo sem alimento não pode ser maior do que uma hora em 24 horas. Por quê? Porque é uma hora sem comida na linha de coxo e mais 3 horas de ordenha. Seriam 4 horas por dia, né? Agora, sobre o setor de alimentação, o que nós temos que fazer como atividade principal? Limpar o prato da vaca, abastecer o vagão, misturar com qualidade, oferecer de maneira precisa. Atenção para não deixar faltar comida ao longo do dia. Aproximar a dieta para perto da vaca, porque a vaca tem o hábito de comer empurrando a comida para longe dela. E chega uma hora que ela para de alcançar o alimento. Avaliar como que está a qualidade da sobra com 24 horas. Depois de 24 horas, quando a gente está no momento de retirar toda aquela sobra, destinar para um lote de recria, por exemplo, e alimentar de novo. Pesar a sobra, né? E também dar uma nota para a qualidade desse alimento, né? Ele ficou cascudo, ele aqueceu, etc. Atividades secundárias do setor de alimentação é colocar silagem no box, picar o verde, né? Muitas fazendas gostam de cortar verde todos os dias para a vaca, picar e colocar no box, repicar a fibra longa, feno pré-secado, montar algumas pré-misturas, checar a conferência de lotes, avaliar o manejo. Né? A vaca está comendo menos, mas eu fiz uma vacina, então eu não vou mudar a quantidade que eu coloco para as vacas. Foi porque eu fiz algum manejo reprodutivo, BST ou alguma vacina.
Monitorar a matéria seca das dietas e das forragens. Avaliar o inventário, né? Quando que eu tenho que abrir outro silo? O ideal seria 10 dias antes do último acabar, para mim sair da boca do silo das vacas de alta produção e já ter uma análise dessa silagem quando eu chegar nas vacas que pagam a conta da propriedade com o silo novo, para que o leite não tenha surpresa no tanque, né? Manejar a boca do silo para nunca desmoronar comida de um período para outro período. Tudo que desmoronar tem que usar. Avaliar a limpeza dos silos, descartar alimento podre, fungado, né? Checar o consumo e a sobra, avaliar a qualidade das fezes, avaliar se tem mosca incomodando as vacas se alimentar, avaliar se a qualidade da cama que é para a vaca deitar está boa e avaliar se a vaca está conseguindo selecionar. Lavar o bebedouro pelo menos 2 vezes por semana, né? E avaliar a qualidade que a água que a vaca está bebendo, né? Limpar os bebedouros e repor cama, serragem na cama do freestyle, bater a cama no compost barn, né? Ligar os ventiladores, aspersão, todo o manejo que faz a vaca deitar e comer mais. Também eu acho que é uma atividade que deveria estar ligada ao pessoal da alimentação. A qualidade da comida no coxo é muito importante. Eu gosto muito de falar dessa foto aqui, ó. Essa foto ela conta a história para nós, né? O que que ela conta? Conta que a vaca quando ela vai comer, ela encosta o nariz no prato. E olha o tamanho do buraco que ela tem para cheirar essa comida. Toda vez que a comida estiver aquecendo, fermentando, a vaca vai comer menos, tá? Toda vez que a comida tiver um cheiro ruim, vai sobrar mais. E a vaca não quer comer uma comida estragada. Então, gente, só pode considerar sobra se a comida tiver a mesma aparência, o mesmo cheiro e a mesma temperatura do que você alimentou a vaca. Porque se a comida ficou cascuda, fibrosa, né? Ou se ela mudou o cheiro, ou se ela mudou a temperatura, ela não é sobra, ela é resto, ela é rejeito. A vaca não quer comer aquilo nem a pau. Eu não posso falar que a vaca se saciou. Às vezes ela queria comer, ela queria produzir mais leite se ela comesse mais, mas ela não comeu porque ela não aguenta o cheiro ou o gosto daquilo que está estragando na frente do coxo. Isso é chamado estabilidade aeróbica da silagem ou da dieta. O que que é a estabilidade aeróbica? É a resistência da massa de forragem ou de dieta a deteriorar após a abertura do silo ou a incorporação de oxigênio na dieta, né? Quanto tempo demora para a comida estragar após ela oxigenar, né? Porque as bactérias e fungos, gente, que estragam a dieta e a silagem, elas só fazem isso na presença de oxigênio. Por isso que a gente não quer abalar a estrutura do silo na hora de você pegar a silagem. Porque senão você começa a estragar o silo, a silagem que você vai dar para a vaca daqui 2 dias, né? E isso, quando você mistura concentrado com uma comida estragada, gente, aquilo é comida estragada, né? Então, a estabilidade aeróbica é capacidade do alimento durar na frente da vaca sem aquecer e sem fermentar. Ou seja, sem mudar o gosto, sem mudar o cheiro e sem proliferar micro-organismos. É sobra ou é resto? Sobra é o alimento com a mesma aparência que você colocou no coxo. Tem o mesmo cheiro, o mesmo gosto, a mesma temperatura e a mesma aparência. É restos. O resto não é o mesmo alimento que foi oferecido. Ele mudou a aparência, normalmente ele fica mais fibroso, ou ele alterou o cheiro, né? Ele fica com cheiro de meia usada, né? Você pega a comida lá no fundo do coxo, põe no nariz e ela está com um cheiro de chulé. Ou ela aumentou a temperatura, ela começou a esquentar sem ter fogo por baixo, né? Por que que ela esquenta?
Porque quando a bactéria começa a comer o alimento, aquilo gera calor, tá? Aquilo lá significa proliferação de fungos fungos, leveduras selvagens e bactérias no alimento. Essa aqui é uma foto emblemática de sobra. Essa comida que tem mais de 24 horas no coxo, ela já foi amontoada para ser retirada e ser levada para as novilhas, e a comida nova já está aqui na linha de coxo. E essas vacas estão retornando da ordenha, né? Essas vacas aqui, gente, pararam para comer a comida amontoada de 24 horas atrás. Por quê? Porque essas duas vacas elas não conseguem perceber que essa comida aqui, ó, que foi acabada de ser colocada, é melhor do que essa que está lá 24 horas atrás. Ou seja, isso é sobra. Isso é resto. Eu ponho uma dieta e não pico o feno, e no outro dia pego todo o feno, porque ele não está repicado, a vaca não quis comer, e tiro na sobra. Ou seja, a comida que foi oferecida para a vaca é muito diferente desse emaranhado fibroso de fibra de baixa qualidade que a vaca não quis comer. Ou seja, se esquentou, se cheirou ruim, se aqueceu ou se ficou fibroso, é rejeito, é resto. Para vocês terem uma ideia, gente, se você pegar uma silagem com 45 de matéria seca, mal compactada, e fizer uma análise de unidade formadora de colônia, que é uma contagem de fungo por grama de alimento, às vezes aqui ó, no painel do silo tem 100 mil. Uma hora depois tem 200 mil, 2 horas depois 400 mil, 3 horas depois tem 800 mil, 8 horas depois tem 25 milhões e 600 mil unidades formadoras de fungo por grama de alimento. Tá? Isso daqui foi feito nos Estados Unidos. E como é que você percebe? A comida começa a esquentar. Fungos e leveduras dobram a cada hora após retirar do silo. Por isso que a gente tem que pôr a mão na comida várias vezes ao dia para ver se ela está aquecendo. 2 graus acima da temperatura ambiente significa que a comida já está estragando. E a vaca vai comer menos, pode ter diarreia, surtos de aborto na propriedade, surtos de diarreia, porque está comendo uma comida extremamente contaminada, com fungos que não deveria estar no rumo e começa a estar lá dentro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui, gente, é um filme térmico. Quanto mais azul, mais frio é a massa. Quanto mais amarelo o ouro, mais aquecimento. Então, quando você bate a cama de um compost barn, você está virando e gerando calor. Os ventiladores têm que arejar a cama e essa evaporação de água faz a cama secar, né? Por isso que quando a cama está muito úmida, a gente fala para o pessoal bater mais vezes. Porque batendo a cama, você está eliminando o calor. Você está jogando calor fora e isso faz evaporar a água. Olha a comida no coxo agora. Que é isso aqui, pessoal? As vacas não queriam comer a comida, né? Uma sobra enorme. O cara falou: as vacas não querem comer. A gente foi lá com a câmara térmica e falou assim: ó, as vacas não querem comer porque a comida estragou. Ah, mas por que que a comida está estragando? Porque o cara pegava a concha do trator, ia lá e destruía o silo. E começava a incorporar oxigênio é, em todo o alimento que está no silo. Ou seja, você pegava 10 quilos de ração e misturava com silo estragado, você perdia a ração e perdia o silo. Tá caro para fazer isso, né? Então a gente não pode deixar a comida esquentar, porque senão no outro dia você vai jogar fora o concentrado e o silo. A mesma coisa. E por que que esquentava? Essa propriedade aqui, ó, ele pegava a comida e deixava numa carreta de manhã para tratar de tarde. Ou seja,
que acontecia nessa propriedade? Para facilitar a alimentação, o silo foi feito na lavoura. E aí ele pegava 2 carretas de silo 6 horas da manhã e deixava esquentando na carreta, no sol, para alimentar as vacas 3 horas da tarde. Isso foi prática muito comum em Minas Gerais. E o que acontecia? Se misturava a ração na comida estragada. As vacas não comem, né? No sul do Brasil, você pode pensar em desmoronamento do silo de noite, de tarde, e pegar essa comida de manhã e misturar com ração e jogar para as vacas. Ou seja, você está pegando uma comida que estragou, misturando com concentrado valioso, valoroso, né? Com commodities hoje que subiram muito de preço, e você pode estar misturando um alimento estragado com uma comida cara e a vaca não vai querer comer. Por isso que a estabilidade do alimento é muito importante. O manejo do painel do silo é muito importante. Toda vez que a silagem esquentar, o leite cai. Isso aqui, ó, é faixa de temperatura acumulada acima da temperatura ambiente. Quanto mais o alimento esquenta no coxo, mais a produção de leite cai. A vaca, pessoal, não se importa se a comida acabou de cair no coxo ou se ele está lá 12 horas atrás. A vaca não se importa. Quem quer comer uma comida que acabou de sair do forno é nós, seres humanos. A vaca só se importa com alimento fresco. O que é um alimento fresco? Sem cheiro de fermentação secundária, sem aquecimento, sem se tornar fibroso ao longo do dia. E é claro que esteja na frente dela que ela consiga comer, né? Porque tem muita comida que está distante da vaca, ela não consegue alcançar. Então, gente, tem muita propriedade com 40 de média fazendo uma refeição por dia. Mas se a comida estiver estragando, você tem que repensar, tá? A vaca não se importa de se alimentar de uma comida de 12 horas atrás, desde que seja uma comida fresca, com a mesma aparência, com o mesmo cheiro e sem ter esquentado. A comida tem que estar estável 24 horas sem aquecimento. Onde o manejo é excelente, gente, até 48 horas a sobra da recria também não esquenta, né? Quais são os fatores críticos para estragar a comida no coxo? Desabastecimento do silo que causa descompactação da massa ou desmoronamento. Alimentos úmidos que não são usados imediatamente e na presença de oxigênio. Erros de dimensionamento de silos. Silos muito grandes, onde você não consegue andar 40 centímetros de cima e embaixo em todo o painel do silo em 24 horas. Silagens que tiveram um padrão de fermentação indesejado, por falta de compactação, por erro de matéria seca, né? Ou por alguma contaminação. Subprodutos úmidos armazenados in natura, como resíduo úmido de cervejaria, frutas. Isso aqui é grão de destilaria úmido. Isso daqui são fatores críticos nos alimentos. E alguns fatores críticos do ambiente do manejo. A comida, que às vezes no inverno dura 30 horas sem estragar, às vezes com temperatura e umidade alta, em 12 horas começa a aquecer. Então você tem que repensar, né, a frequência de alimentação, o desabastecimento de silo ou a qualidade da sua conservação. Baixa frequência de alimentação se torna mais crítica no verão. Alimentos in natura, né, como verde picado, frutas, no box uma vez por dia também pode ser fator crítico. Falta de limpeza do coxo. Chuvas pesadas nos alimentos também se torna crítico para desestabilizar esse alimento na linha de coxo.
e retirada muito antes de você bater a dieta no box ou em carreta, também é crítico para a comida estragar mais. Quais são as ferramentas para a gente ajudar os alimentos a não estragarem? Um é aumentar a frequência alimentar. Outro, melhorar o desabastecimento do silo. Tirar silos sem desmoronar e sem abalar o que ficou para trás. Aumentar a frequência de alimentação. Melhorar a armazenagem de subprodutos úmidos. Por exemplo, resíduo de cervejaria. Se você compra cevada úmida e não usa tudo em 7, 10 dias, seria melhor você ensilar e usar o silo de cevada do que jogar aquele produto lá e deixar ele começar a feder com mais de 10 dias. Melhora no processamento da silagem. Todo mundo que estiver fazendo silagem de milho com 42 de matéria seca não pode querer cortar com 22 milímetros, gente. Você já tem um fator crítico para compactação, né? Que é um alimento totalmente desidratado. E se ainda se vai picar grosso, claro que ele não vai compactar, né? Então tem que picar fino. Se precisar, depois põe feno na dieta, pré-secado, silagem de trigo, né? Mas uma silagem acima de 36 de matéria seca, você deveria picar ela 12 a 14 milímetros, tá? Compactar certo, né? Dimensionar silos, qualidade da lona, velocidade de enchimento. Tudo isso ajuda você a ter maior qualidade e estabilidade do alimento na linha de coxo. E se você corta verde, cortar 2 vezes por dia também ajuda demais. Quais são as tecnologias disponíveis para melhorar a conservação? Inoculante heterofermentativo. Quando você usa um inoculante com Lactobacillus buchneri, né, ele aumenta a proporção de ácido acético. O ácido acético é um exterminador de fungos e leveduras selvagens e o alimento fica mais tempo na linha de coxo sem aquecer. Todas as silagens usadas no verão, nós deveríamos fazer esse investimento. Uso de ácidos orgânicos, como ácido propiônico, ou fresh cut, mold sap, né? São alimentos que você coloca no vagão de meio a 1 litro por tonelada de TMR, e isso realmente aumenta demais a qualidade do alimento conservado. Por quê? Porque ele vai matar fungo e levedura, tá? E os equipamentos de retirada do silo, né? Como comprar um vagão que tenha desensiladora, vai te ajudar muito o manejo do painel do silo. Às vezes o manejo da boca do silo é da gente sentar e chorar. Olha isso daqui, gente. Que coisa ruim. Não se esqueça, a qualidade e a estabilidade do alimento no coxo é 100% dependente da conservação e do manejo do painel do silo. Essa aqui, ó, é a melhor eficiência alimentar que eu conheço no Brasil. Olha a qualidade do grão úmido deles, da retirada. Olha essa silagem. Isso daqui sou eu e um amigo meu nos Estados Unidos, na Califórnia. Olha o tamanho do silo e olha a qualidade da retirada do painel do silo. Se esses caras conseguem, nós também precisamos conseguir ter uma retirada de silo dessa maneira. Portanto, gente, limpe o coxo a cada 24 horas, todos os dias. Alimente para a gente ter sobra de 3 a 5% nesse momento. Mas não se esqueça do coxo ao longo do dia. Sobrar é tão importante assim? Vacas não sabem pedir. A sua resposta sempre será ir para a ordenha com menos leite quando faltar comida. Nunca se esqueça dessa frase. Uma vaca que está com 35 litros de leite, faltando comida no coxo, poderia estar caminhando para a ordenha com 40 litros de leite por dia. Às vezes ela não aumenta a produção de leite porque não tem comida. Uma vez eu li no Facebook, né, um cara colocou assim, ó, o produtor de leite é o único empresário que deixa faltar matéria-prima na sua indústria. Pessoal, às vezes, quando as vacas veem o barulho do vagão para vir aqui abastecer o coxo,
Todas as vacas se levantam, elas começam a se abraçar, emocionadas, chorar uma da outra. Óbvio que isso é indicativo que está faltando comida. Toda vez que você ligar o trator, o vagão para alimentar as vacas, todo mundo levantar e vir esperar a comida, está faltando comida no coxo. Propriedades de leite que manejam comida, oferta 24 horas por dia, você alimenta as vacas e as vacas não se alvoroçam para ir para a linha de coxo. Esse é um sinal que falta comida. Sobrar é a única forma de garantir que todas as vacas produzirem o máximo de leite, que a sua genética e que a sua dieta te permite. Se faltar, vai diminuir a produção de leite do lote. Com certeza, eu gosto muito desse slide aqui, ó. Eu peguei com um americano no AgroLeite em 2009. Ele veio dar uma palestra em Castro, na maior feira de gado de leite do Brasil, e ele mostrou uma foto de uma vaca da universidade onde ele trabalha, de 1910. Essa vaca tinha produzido 12.249 quilos de leite em um ano, e foi o segundo melhor recorde do mundo, em controle leiteiro oficial. Pessoal, 39 de média em um ano, há 112 anos atrás. O que isso fala para a gente? Que nós não sabemos até onde as nossas vacas podem ir. Mas nós sabemos que se não tiver comida no coxo, as vacas extraordinárias não brilham, não aparecem. Toda propriedade que você balanceia a dieta para 40 litros de leite e todo mundo está produzindo próximo de 40 litros de leite, não tem nenhuma vaca acima de 48, significa que está faltando comida. Por quê? Porque tem vaca extraordinária, pessoal. Você faz um balanceamento para 45 quilos de leite, tem vaca que produz 70, 75, 80 litros de leite quando tem sobra. Quando começa a não ter sobra, você vê todas as vacas muito próximo da média do que foi balanceado. Significa que você está alimentando as vacas de maneira restrita. Quando sobra, você está privilegiando 20% do rebanho, que é extraordinário, para que você consiga ter vacas produzindo 15 a 20 litros de leite acima da média do lote, tá? Não se assustem, essas vacas são extraordinárias. Quando tem sobra, as vacas extraordinárias acordam 2 horas da manhã e vai para a linha de coxo comer. E elas produzem mais leite porque elas comem mais. Em média, todo mundo come 5 horas. As vacas extraordinárias comem por 7 horas, às vezes. Tá? Então, quando você não maneja sobra, você não está tirando da vaca média, você está tirando da vaca extraordinária, como essa vaca aqui. Ó. Fizeram um experimento para mostrar isso. Sobra zero em metade das vacas, da meia-noite às 6 da manhã. Tiraram a comida de metade das vacas da meia-noite às 6. Eles fizeram um experimento e falaram: que hora que você acha que as vacas não comem? Todo mundo falou: da meia-noite às 6 as vacas não comem, estão tudo dormindo. Falou: tá bom, então. Então eles pegaram as vacas, dividiram no meio. Ambos os lotes tinham o mesmo DEL e a mesma produção de leite e o mesmo peso médio. Tá certo, pessoal? Metade das vacas, da meia-noite às 6 da manhã, não tinha comida na frente das vacas. Metade das vacas, 24 horas por dia de alimento na frente das vacas. Os dois grupos começaram com a mesma produção de leite. No final do experimento, com 60 dias, o lote que ficou 24 horas com comida na frente da vaca estava produzindo 3,6 quilos de leite a mais do que o lote que faltava comida por 6 horas, da meia-noite às 6 da manhã, que todo mundo acha que as vacas não comem. Ou seja, se faltar comida para a vaca na madrugada, você vai começar a diminuir a produção de leite ao longo do tempo. Por quê? Porque as vacas extraordinárias que jogam a média para cima vão parar de ser extraordinárias.
Qual é a meta de sobras? Se você tiver o lote pós-parto, eu sugiro você trabalhar de 8 a 10% de sobra. Do que você alimentou, por exemplo, você alimentou 55 quilos, 5,5 por vaca. No pico, de 5 a 6%. No meio da lactação, de 2 a 4%. No final da lactação, de 0 a 2% de sobra. Na média, é 3 a 5% de sobra. Mas onde as vacas estão voando, você seja mais conservador para nunca faltar comida para esse lote. E aonde as vacas já passaram do pico, já estão prenha, confirmada e engordando, você tira um pouco mais da sobra para pôr aqui. Bota isso para rodar. Vaca não sabe pedir. O sindicato das vacas não vai bater na sua casa e falar para você: nós viemos aqui te falar que se você aumentar 10% de comida para nós, a gente aumenta 4 litros de leite. Elas nunca vão te falar isso. A única maneira de você garantir, né, que você está explorando o potencial genético e da tua dieta é elas terem a oportunidade de comer mais. Questão da sobra e da oferta. Da primeira para a segunda refeição, você avalia e encosta a comida. Da segunda para a primeira, você amontoa e pesa a sobra. Se você faz 2 refeições por dia, uma você remonta, a outra você limpa totalmente. Tá? E tem muita gente que tem 5% de sobra às 6 horas da manhã e falta comida 6 horas por dia, entre 10 da manhã e 3 da tarde, por exemplo. Tá? Por quê? Porque acha que a sobra ela só é no final do dia. Mas a sobra, gente, é o volume de comida ao longo do tempo também. Tá? Presta atenção nisso. É isso que a gente quer que vocês façam. Se a primeira refeição é 6 horas da manhã, a vaca só pode começar a ver o ladrilho 1 hora antes de você fazer a segunda refeição do dia, que é às 4 da tarde. E aí a comida ao longo do dia, a mesma coisa, a vaca só pode começar a ver o ladrilho 1 hora antes de você tirar a sobra e levar para outra categoria animal. Então, leitura de coxo é colocar a quantidade de comida na primeira refeição num volume tal que ele encoste com a comida da segunda refeição 12 horas depois ou 9 horas depois, né? Se a comida não estiver encostando, está faltando comida aqui. E às vezes você está gerenciando a sobra só aqui, ó. Você tem que gerenciar oferta de comida ao longo do dia e a sobra 1 hora antes da próxima refeição. Uma comida adocicada, sem cheiro, sem fermentação secundária, sem aquecimento, 24 horas por dia. Muitas vezes a primeira refeição dura 9 horas entre a primeira e a segunda, e a segunda refeição, 3h30, dura até às 5 horas da manhã. Tá? Então, às vezes, a segunda refeição são 15 horas que ela tem que durar no coxo, e a primeira é 9 horas. Então, a gente tem que ajustar a oferta e ajustar, avaliar muito mais rejeição aqui do que aqui. Tá? Entre a primeira e a segunda, gerencia a oferta e empurrar a comida na frente das vacas. Entre 6 da manhã e 10 da manhã, tem um pico de consumo imenso das vacas, né? Não deixe faltar comida na linha de coxo. E aqui a gestão da sobra, qualidade da sobra, oferta ao longo do coxo, estabilidade da dieta e aproximar a comida também. Tem que sobrar. Uma alimentação encosta na próxima, a oferta. Avalie se você tem que aumentar ou diminuir a quantidade de alimento a cada 72 horas. A cada 3 dias você tem que tomar uma decisão. O que eu estou alimentando tá bom, falta ou sobra? Se a sobra aumentou na terça, não faça nada na quarta-feira. Mantenha a mesma quantidade. Quarta e quinta. Na quarta, sobrou muito de novo, meça a matéria seca. Na quinta, conversa com o técnico responsável pela alimentação do rebanho. Na sexta, você toma uma decisão.
eu vou diminuir a quantidade de comida, porque está sobrando muito. Ou eu vou ajustar a dieta porque a matéria seca se alterou. A cada 3 dias você tem que avaliar isso. Mas não faça todos os dias, porque senão você não dá chance das vacas recuperarem o consumo se o comer diferente das vacas de um dia para o outro foi devido a um manejo reprodutivo, a uma vacina que você fez, ou uma ordenha que estragou e deu manutenção e atrasou, né? Ou a folga do tratador e veio outra pessoa lá e errou a alimentação, né? Então, tudo isso pode estar acontecendo, por isso que a gente tem que esperar 3 dias para tomar uma decisão. Ok, pessoal? Entendendo a matéria seca dos alimentos. Nossa Senhora, já são 9h15. Todo alimento contém água ou umidade. Por exemplo, quando eu dou 10 quilos de ração com 89% de matéria seca, significa que 11% da ração é a umidade ou água. Então, se você está dando 10 quilos de ração para a vaca come 8,9 quilos de matéria seca deconcentrado e 1,1 quilo é umidade. Por quê? Porque a soja tem 12% de umidade, o milho tem 12% de umidade, né? E assim por diante. Nenhum alimento é 100% seco. Feno tem 12% de umidade, né? Então, a vaca come 10 quilos de ração e ela está comendo 1,1 quilos de água nesses 10 quilos de ração. Agora vamos pegar 3 silagens. Eu tenho o silo A com 34 de matéria seca, o silo B com 28 de matéria seca e o silo C com 43% de matéria seca. Isso tudo é muito comum de acontecer nas propriedades ao longo do tempo. Se o silo tem 34% de matéria seca, 66% dele é água. Se o silo tem 28% de matéria seca, 72% dele é água. Se o silo tem 43% de matéria seca, 57% dele é umidade ou água. Ou seja, a umidade é o oposto da matéria seca. Se a vaca estiver comendo 32 quilos vaca dia do silo A, ela está comendo 10,88 quilos de alimento. O resto é água. 21,12 é água. Se ela estiver comendo 32 quilos de uma silagem com 28% de matéria seca, ela está comendo 8,96 quilos de matéria seca e 23 de água. Ou seja, de 34% para 28% dá 2 quilos de diferença. E com 43% de matéria seca, 13,76 quilos é água, é matéria seca e 18,24 é água. Então, essa dinâmica da umidade dos alimentos forrageiros precisa ser monitorado pelas propriedades. Nós, na Rações da Serra, estamos de plantão, sempre para medir a matéria seca. Toda vez que o alimento se alterar, imediatamente manda para a gente que na fábrica nós vamos fazer a umidade dos alimentos para fazer o ajuste. Tá? Isso, gente, é um ganho para vocês muito grande, tá? Se você quiser alimentar 11 quilos de matéria seca de silagem de milho por vaca, ou o seu nutricionista quer, se for da silagem A, é 32,35 quilos de comida. Se for da silagem B, com 28 de matéria seca, é 39,28. E se for com o silo de 43 de matéria seca, é 25,58. Variou a quantidade para continuar comendo a mesma coisa. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a vaca varia a quantidade de alimento que ela come porque a umidade dos alimentos mudou, porque ela quer continuar comendo a mesma coisa. E nós precisamos entender se quando a vaca variar a ingestão é porque a matéria seca da forragem mudou, nós precisamos corrigir. E quando ela quiser comer mais para dar mais leite, nós precisamos aumentar a oferta. Ou a gente corrige a matéria seca para ela continuar comendo a mesma coisa, ou a gente tem que aumentar a oferta. Essa decisão é muito importante. Muitas vezes, nós vamos ter que tomar essa decisão 2, 3 vezes por mês. Fique certo que nós vamos estar à disposição de vocês sempre para ajudar a tomar essa decisão. Então, se o padrão de consumo mudar, avalie a matéria seca dos alimentos. Variou? Se não alterou, as vacas querem comer mais ou querem comer mesmo.
Então, nós temos que tomar uma decisão. Se for as vacas de baixa produção, vamos dar menos comida para ela. Se as vacas de alta produção querem comer menos, por quê? O que está acontecendo? Vai lá, lava o bebedouro das vacas. Será que não é calor demais, essas ondas de calor? Vamos molhar mais as vacas na sala de espera. Pega a mangueira, gente, molha essas vacas. Liga mais a aspersão, liga mais o ventilador, né? Empurra mais a comida. Vamos aumentar uma refeição por dia para ver se a gente vira esse jogo. Porque se a gente perder consumo, fatalmente a gente perde desempenho. Né? Avaliar a matéria seca dos alimentos. Se realmente o que mudou foi o alimento, significa que a vaca não quer comer mais ou menos, ela só está se ajustando. Então a gente tem que ir na dieta e corrigir a silagem para a matéria seca que ela está agora e ajustar a dieta sem problema nenhum, sem perder desempenho. Quando o consumo variar para menos, significa que aumentou a sobra. Não mexa na comida, já falei isso para vocês, né? Mantenha mais 2 dias a mesma quantidade. Se realmente você vê que a sobra foi persistentemente alta e acima da meta, no terceiro dia nós vamos tomar uma decisão, mas a gente quer medir a matéria seca antes de tomar essa decisão. E se você chegou e não tem comida no coxo, significa que as vacas querem comer mais. O que você vai fazer? Você vai esperar 3 dias? De jeito nenhum. Né? Chega um dia, não tem comida no coxo, no outro dia aumenta 5% de dieta no coxo. Chegou no outro dia, limpou o coxo de novo, aumenta mais 5%. Aí faça a matéria seca. Mas o que a gente pede é que nunca deixe o pós-parto e o pico sem comida. Né? Faltou comida em vaca boa, imediatamente você tem que aumentar a oferta. Se você não faz isso, gente, você perde 3 ou 4 litros de leite. Ah, mas se correr o risco de desperdiçar. Se correr o risco de desperdiçar, você perdeu R$ 1 vaca de dia. Mas se você perder 3 a 4 litros de leite, você está perdendo 6 a 8 reais por vaca por dia. Então é caro. É caro perder leite de vaca boa. Por quê? Porque em 3 dias você pode perder 3 litros de leite. E às vezes demora 10 a 15 dias para voltar essa mesma produção. Então, quando estiver faltando comida, a primeira coisa que você tem que fazer é aumentar a oferta. E depois falar com o nutricionista. E depois a gente vai ver e medir as matérias secas. Não reduza a comida de uma vez, mas aumente a oferta de uma vez. Ok? Até 10% para cima ou para baixo, a propriedade pode tomar essa decisão. Mais do que isso, você tem que dar um grito no teto. Ó, companheiro, as vacas estão muito fora daquilo que você projetou ela comer. Para a gente começar a reavaliar o que está acontecendo. Né? Por que, que a nossa estimativa de consumo está tão fora da realidade? Quem está no controle da situação? A vaca ou o produtor ou o técnico? Isso aqui, gente, é um slide que eu tirei da palestra de um americano. Quem está no controle? Se você mede o consumo e a sobra, você está no controle. Se você não mede, quem está no controle é a vaca. Então, a decisão de medir ou não o que a vaca come é uma decisão da propriedade de quem está no controle. Né? Tem R$ 45 por vaca por dia no coxo. 60% do custo de produção está aqui. Eu acho uma boa ideia vocês começarem a monitorar quanto que a vaca come. Por quê? Porque quando você monitora, você tem a oportunidade de melhorar. Quando a gente não mede, a gente sempre fica na sensação de que seria uma boa ideia fazer isso, seria uma boa ideia fazer aquilo, mas nós não temos certeza. Por que, que a gente não tem certeza? Porque a gente não está medindo. Quando a gente não mede, a gente tem ponto de vista. Né? A gente acha, quando a gente mede, nós temos certeza. Né? E numa gestão de custo tão alto como está agora da alimentação, seria melhor a gente começar a ter certeza do que está acontecendo. Então, uma coisa que eu peço para vocês o medir é um facilitador da ação de melhorar o lucro das propriedades. Se vocês medirem, nosso trabalho fica mais fácil. Outro ponto muito importante é que o alcance da vaca da comida é limitado. A vaca só alcança
71 centímetros do alimento. E ela tem o hábito de comer empurrando a comida para longe da vaca. Existem dados de literatura que mostram que empurrar a comida para próximo da vaca tem o mesmo efeito para ela aumentar a produção de leite do que aumentar de 2 para 3 ordenhas ou começar a usar BST no rebanho. Vocês lembram daquela fábula da raposa e a cegonha? A raposa quis sacanear a cegonha e chamou ela para jantar na casa dela e ofereceu sopa num prato raso para ela. E ainda perguntou para ela se ela não estava comendo porque a sopa estava ruim. Né? Ou seja, gente, quando eu vejo a vaca tentando comer e não alcançar comida, eu fico imaginando a fábula da raposa e da cegonha, né? Que é uma fábula, que é uma lição de vida, né? Que antigamente se escrevia para as crianças não fazer para os outros o que não era, que ela não gostaria que fosse feito com ela mesma, né? Que é sacanear alguém. Então, quando a gente põe a comida na frente da vaca e ela não alcança, eu fico imaginando que nós somos a raposa e a vaca é a cegonha. Ela está morrendo de vontade de comer e não consegue. O alimento tem que estar próximo da vaca. Tem que estar. Porque se a comida estiver longe, ela estiver esticando e não consegue comer, seria a mesma coisa que não tivesse comida na frente da vaca. Empurrar a comida na frente da vaca pelo menos 6 vezes por dia. Pelo menos 6 vezes por dia. Toda vez no retorno de ordenha. Toda vez, uma vez na madrugada. Toda vez, 4 horas depois de alimentada das vacas. Coxo parcialmente vazio. Olha lá. Olha como a vaca come. Ela come tudo que está aqui, ó, e tem oferta de comida, mas já está distante da vaca. Coxo vazio. Todas as vacas querendo comer e a comida não está perto dela. O que essas vacas estão te pedindo? Elas estão pedindo para dar mais leite. Olha a oportunidade que existe nessas propriedades. Né? Em 2008, Armstrong fez um experimento para mostrar isso. Ó. As vacas não. Essa fazenda empurrava comida de hora em hora. Só que em meia hora a comida ficava longe das vacas. E o que ele fez? Em vez de empurrar de hora em hora, eu vou empurrar de meia em meia hora quando eu ver todas as vacas na linha de coxo. E depois, quando ela estiver tudo deitada ruminando, não precisa empurrar. Posso ficar até 4 horas sem empurrar a comida na frente da vaca. E quando ele alterou de hora em hora para de meia em meia hora, no retorno das ordenhas, nos picos de alimentação, aumentou 2 litros de leite do rebanho, sem mexer em dieta, gente, sem aumentar concentrado, só porque você entrou no esquema da vaca, ou seja, toda vez que as vacas estavam na linha de coxo, a comida estava próxima e ao alcance das vacas. Isso foi efetivo para aumentar 2 litros de leite. Pessoal, a gente usa muito aditivo que se paga e não dá 2 litros de leite. E o rodo que você tiver ao lado das vacas te dá 2 litros de leite a mais. Se você começar a não deixar a comida ficar desse jeito. Uma tira de comida longe da vaca e o ladrilho do coxo na frente da vaca. Existem grandes oportunidades aí. Esse momento, isso aqui, ó, 7h15 da manhã eu faço a primeira refeição. 10 horas da manhã a comida está toda longe das vacas. Essas vacas estão com fome, gente. Vamos agora falar de espaço de coxo. Quando eu tenho vaca e novilha misturada e o espaço de coxo é bom, as vacas produzem 2,69 litros de leite a mais do que as novilhas. Isso aqui, ó, quando ele aumentou 42% a mais de vaca do que cama, as vacas múltiplas começaram a produzir 6,79 quilos de leite a mais do que as vacas. Ou seja, vacas batem novilha e isso é crítico quando o espaço de coxo é apertado. Quanto mais o coxo é apertado, mais as novilhas pioram o seu resultado em relação às múltiplas. Separar vacas de novilha aumenta 10% a produção de leite das
dos animais que apanham. Para os animais que batem, não fazem diferença. Mas para os animais que apanham, faz toda a diferença do mundo. Sugestão de espaço de coxo: pré-parto e pós-parto, 80 centímetros de espaço. Vacas no pico, 60 centímetros. Meio de lactação. Final de lactação, 45 centímetros. Se você precisar apertar, aperte o final de lactação. Novilha até 11 meses, 30 centímetros. Novilha acima de 11 meses, 40 centímetros. E se você tiver alto desafio, por estresse térmico, por lotação, uma sugestão para aumentar mais de segurança. E quando faltar comida no coxo, aí é 1 metro mesmo, tá? E o dobro para as novilhas. Vamos lá. O manejo de coxo é definir o horário de alimentar, definir o horário de empurrar a dieta, avaliar a oferta, avaliar sobra, avaliar o espaço de coxo, o horário que você vai limpar totalmente o coxo para fazer a primeira refeição do dia. Outros pontos importantes é aferir a balança, medir matéria seca da dieta, né? Alimentar a recria, dimensionar o vagão, etc. E a última parte que eu vou falar para vocês, gente, é sobre o manejo dos vagões. Tá? A gente sabe que é uma palestra longa, porque a alimentação é muito importante, né? Mas isso vai ficar gravado e vocês podem ver várias vezes por dia. Se cansou, não pegou, você retorna na apresentação, que vai ser um prazer para nós disponibilizar isso para vocês. Principais erros cometidos com o equipamento de trabalho, que é o vagão. Tamanho de batida muito pequeno. A menor batida do vagão, o volume tem que encostar no meio do vagão, senão não mistura direito. Tá certo, pessoal? Por isso que o pré-parto, muitas vezes a gente faz uma dieta só. Por quê? Porque senão tem muito pouca vaca no pré-parto e às vezes não mistura. E tem muita propriedade, se tiver pouco animal mesmo, vai ter que misturar na mão. Tamanho de batida muito grande. A maior batida do vagão deveria deixar 10% do vagão livre. Né? E tem muito vagão que você vai ter que deixar 20 a 30%. Por quê? Como que um vagão mistura, pessoal? O vagão mistura trocando alimento de lugar, né? De cima para baixo no vertical e de trás para de um lado para o outro no vagão horizontal, né? Da frente para trás. E se você tiver totalmente o vagão preenchido com alimento, a comida não tem fluidez para trocar de lugar e se misturar, né? Por isso que a área útil do vagão é 80% do vagão. Pelo menos 20% do vagão não deveria ter alimento, que é para deixar os alimentos terem fluidez, trocarem de lugar e se movimentar e se misturar. Terceiro erro, e muito comum também, é a sequência imprópria de adição dos alimentos no vagão. Qual que é o primeiro alimento que eu coloco no vagão e qual é o último? Qual é o segundo, terceiro, quarto? Isso também é muito importante para que a vaca não tenha seleção. Outro erro super comum é jogar feno sem repicar em vagão horizontal e ele não mistura. E eu já mostrei uma foto para vocês que as vacas separavam todo o feno na linha de coxo. Concentrado por baixo ou mistura incompleta. Muitas vezes você joga a ração no vagão que tem um fundo falso, né, que a gente chama, significa que a rosca do vagão não encosta no assoalho do vagão e você joga a ração lá e ela se perde e não mistura. Misturador ligado por muito tempo, ruminando para a vaca. Ou seja, o misturador bate tanto a dieta que pulveriza a fibra e as vacas não mastigam o quanto que elas deveriam. As vacas têm que ter pelo menos 550 minutos de mastigação por dia, né? Para quem tem um colar aí, é uma informação importante. E outro erro comum também é pesagem de ingredientes, erro de pesagem pelo tratador. Porque às vezes ele está desatento ou porque a balança está descalibrada, né?
Trabalhar no máximo e melhor que o seu vagão. Quando você vai comprar um vagão, você tem que entender para que você quer esse vagão. Eu quero ele para misturar. Todo vagão é um misturador, né? De concentrado com forragem. Mas você também quer medir. Então, a qualidade da balança é importante, né? Você quer usar o vagão para repicar a fibra longa? Você já sabe que você não pode comprar um vagão horizontal, porque ele não repica. O vertical repica. Eu quero um vagão mais robusto. Existe um que é mais robusto que o outro, né? Você quer um vagão que ande por estrada ruim? A gente sabe que tem vagão que tem sérios problemas de rodagem, do rodado, né? E tem outros mais rústicos. Você quer fazer pré-misturas no vagão? Tem vagão que mistura melhor do que outro. Só o concentrado, né? Então vamos lá. Se você quer, quando você opta por um vagão horizontal, o ponto forte dele é a velocidade de mistura, qualidade de mistura, a alimentação do vagão, porque ele pode ter desensiladora, facilidade de acoplamento de desensilador, né? E necessidade menor de pré-mistura, porque a qualidade da mistura é melhor. Quando você opta por um vagão horizontal, ele também tem pontos negativos. Ele é dependente da forragem estar pré-picada, feno, pré-secado, etc. Ele tem um limite de fibra longa que você pode fazer na dieta, né? O limite de fibra longa no vagão horizontal é 2 quilos de matéria seca vaca dia. Ele não repica a fibra longa e ele tem um risco de moagem excessiva de fibra de 8 milímetros se você deixar o vagão funcionando por muito tempo depois de adicionar a silagem de milho. Então, é o ponto forte e o ponto fraco. E no vertical? Quais são os pontos fortes? Dietas com menores inclusões de silagem de milho, ele processa melhor a fibra longa, ele é mais robusto, ele tem uma vida útil maior e ele tem menos chance de ruminar para a vaca. Quais são os pontos negativos? Ele não entra em instalação de pé direito baixo. Ele tem uma velocidade de alimentação do vagão mais crítica, é mais difícil colocar alimento nele, né? O manejo de desabastecimento do silo não é facilitada pela desensiladora. E muitas vezes você vai ter que ter uma pré-mistura de maior quantidade, porque a qualidade da mistura dele não é perfeita em baixas inclusões, como no vagão horizontal. Qual é a ordem de adição dos ingredientes no vagão horizontal? Primeiro o concentrado, depois as pré-misturas, por último as forragens. Primeiro o feno já repicado e depois a silagem de milho. Muito embora existe controvérsia se a silagem ou o feno deveria vir primeiro, mas sempre como penúltimo e último ingrediente. Essa é a ordem sugerida americana de adição de ingredientes no vagão horizontal. No vagão vertical, que ele parece um liquidificador, ele foi feito para pulverizar a fibra longa. Então você pode jogar fardos de fibra longa, de pré-secado inteiro, e sempre você vai colocar ele em primeiro lugar, para ele bater mais. E desde o primeiro ingrediente, o vagão em movimento. Depois você coloca os concentrados, depois as pré-misturas, e a menor inclusão deveria ser 1 quilo vaca dia, no horizontal meio quilo vaca dia, e depois, por último, a silagem de milho. Notem que sempre a silagem de milho em último lugar, mas no vertical a fibra longa em primeiro, e no horizontal a fibra longa em penúltimo, mas já repicada. Ok, pessoal? Não coloque toda a capacidade volumétrica no vagão. Sempre deixe 20% de vão livre, para que você não tenha mistura incompleta, seleção de ingredientes pela vaca, né? Isso é muito importante. O tempo de mistura varia, né? Por esses fatores aqui, e a gente sugere de 3 a 5 minutos de tempo de mistura depois da adição do último ingrediente no vagão horizontal. No vagão vertical, a gente sugere de 5 a 8 minutos depois da adição do último ingrediente. Tá claro, pessoal? A aferição da balança 2 vezes por ano, ideal a cada 3 meses. Calibre as escalas
misturador com uma capacidade de peso igual à escala de variação da balança do vagão. Por exemplo, se você tem uma balança que pesa de 25 a 45 quilos, você bota um peso conhecido de 25 quilos em cada célula de carga do vagão para você ver se ele varia na mesma quantidade daquilo que você colocou. Né? O ideal é fazer isso a cada 3 meses e, se não estiver batendo, você tem que calibrar a balança do vagão. A fibra longa que a vaca tem que comer é de 2 a 4 centímetros, pessoal. Essa é a meta. Tem que ter pouco na peneira superior. Nada que a vaca come deveria ter mais do que 5 centímetros. A fibra que faz a vaca ruminar e que é segura para a vaca, ela é maior do que 8 milímetros e deveria ser menor do que 5 centímetros. A fibra longa tem que ser menor do que metade do focinho da vaca, porque tudo que for maior do que metade do focinho da vaca, ela empurra, cava buraco e não come, come por baixo, tá certo? Então, fibra longa é isso daqui. Lembre-se sempre, conhecimento é apenas o acúmulo de informação. Sabedoria é aplicar o conhecimento de forma simples, porque é o simples que funciona todos os dias nessa indústria a céu aberto, que é a pecuária leiteira e uma propriedade de leite. Obrigado, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. E aqui eu encerro a minha apresentação e abro para perguntas. Pessoal, me dê 5 minutos para ir no banheiro. Já volto.
Fala, pessoal. Nossa, falei demais, né? Eu fiquei aqui em casa hoje de quarentena, acabei botando muitos slides na apresentação, mas é porque ela vai ficar gravada e a gente queria deixar um acervo bem completo. Então, o suporte aqui está mostrando que não tem perguntas, e então aqui a gente despede de vocês, agradeço imensamente. E se tiver alguma pergunta, por favor, encaminhe para os vendedores, para a fábrica de ração, para os técnicos, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Ok, pessoal? Grande abraço e uma ótima e abençoada semana a todos. Fiquem com Deus. Fala, Zé. Abraço.